Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Você ama Jesus? Você gosta de Jesus? Você respeita Jesus? Eu também. Jesus foi a coisa mais importante na minha vida. E eu me converti aos 46 anos de idade. Somente ali é que eu fui, em uma bela manhã de domingo, conhecer toda a verdade. E eu chorei profusamente com a mensagem do Evangelho. Uma mensagem singela e, como dizem muitas, parece que foi feita especialmente para mim. Naquele momento eu tive o entendimento de todas as coisas, dos acertos e dos erros. Eu amo Jesus, mas você sabe por que eu amo Jesus? E eu posso dizer que, além de amar Jesus, eu também respeito Jesus? Sim, é preciso amar e é preciso respeitar. E eu digo a você porque, meu amigo, meu irmão, de qualquer doutrina ou seita, seja cristão ou não, eu amo e respeito Jesus porque Ele é Senhor e soberano e é mestre da minha vida. Quando eu confesso a Jesus como Senhor e soberano e como mestre, eu estou mostrando que eu não temo a personalidade integral de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu digo que amo a Jesus como mestre e aprecio muito os seus ensinamentos e falo profusamente nos seus ensinamentos e até vivo os seus ensinamentos, se eu profusamente gosto de falar de caridade, mansidão, benevolência e também perdão, mas Jesus mestre não sai da minha boca, mas Jesus Senhor e soberano não entra no meu entendimento, eu posso gostar de alguns aspectos de Jesus, mas eu não estou respeitando a personalidade de Jesus. Então, eu não estou cumprindo o primeiro mandamento, a primeira fase do primeiro mandamento, que é antes de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós confessamos Jesus como mestre, todos sorriem para nós, todos lacrimejam, emocionados. Jesus como mestre emociona. Jesus como soberano também é lindo e também emociona quando nós entendemos a sua condição de soberano e Senhor. Quando Jesus entra na nossa vida como soberano e Senhor e também como mestre, está tudo propício para nós sermos um homem ou uma mulher cristão. Mas quando nós abrimos o nosso entendimento, o nosso coração para um Jesus que é unicamente mestre ou essencialmente mestre, tem algo errado no nosso relacionamento com Jesus. Existe algo de muito errado do nosso entendimento sobre a personalidade de Jesus e sobre a obra salvadora de Deus manifesta nele, Jesus. Se Jesus não entrar na sua vida e na minha vida como soberano e Senhor e também como mestre, nós estamos em maus lençóis. Ué, mas não basta a caridade, não basta a benevolência e não bastam a mansidão? Não, não bastam. Não bastam porque Jesus exige, Deus exige e Jesus exige e os apóstolos ensinam que sem a ação soberana de Jesus não há uma formação de um caráter cristão. Jesus como mestre pode até no campo humanista melhorar muito as pessoas e torná-las dulcíssimas e simpáticas, mas não amigas de Deus, não pessoas que realmente respeitem a personalidade de Jesus. E você vai confiar numa pessoa que fala de amor, caridade e benevolência, mas oculta propositalmente
o Jesus Senhor e soberano? Pergunte por que os cristãos vivem um Jesus que é Senhor e soberano e também mestre, mas fulano e beltrano só consegue falar de Jesus mestre, mas procura ocultar no seu coração e do entendimento de todas as pessoas que o ouvem o Jesus verdadeiro, que é também Senhor e soberano. Porque o Jesus que é Senhor e soberano, ele é constrangedor. Porque quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e soberano, ele passa a ser superlativo, e nós, homens, com a nossa pressuposta integridade, com as nossas pressupostas obras e méritos, nós nos tornamos não apenas pequenos, mas muito menores do que nós pensamos. Porque as nossas obras e os nossos méritos, confrontados com a obra e com os méritos de um Salvador, de um soberano, nossas obras, por mais belas que sejam, se transformam em obras pequenas. E nossas obras também têm que ser legitimadas por Jesus. Tem esse problema. Então nós amamos Jesus porque ele é Senhor e soberano. E porque ele é mestre. Por que eu amo Jesus como Senhor e soberano? Porque ele exerce na minha vida e também exerceu na minha vida e na vida de todo homem e de toda mulher cristã algumas ações soberanas que só ele poderia fazer. Vamos ver alguns atos soberanos de Jesus. Não são de Jesus mestre, não são ensinamentos, são exercícios que somente o Espírito superlativo pode exercer em nós. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro diz: arrependei-vos, arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O mestre não pode conceder o Espírito Santo, o mestre não pode remir, nos remir de nossos pecados, e ele não nos pode batizar no sentido espiritual, transformar. Quem faz isso é o Senhor e o soberano. Aqui nessa passagem de Atos dos Apóstolos 2:38, Jesus aparece exclusivamente, essencialmente, como Senhor e soberano. E se alguma doutrina nega isso aqui, e há doutrinas que neguem isso, elas não são cristãs. Elas são anticristãs, porque gostam de alguns aspectos de Jesus, mas temem outros aspectos de Jesus. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, quase que uma repetição, uma ênfase ao que foi dito. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os nossos pecados, os vossos pecados. Cancelados os nossos pecados. Cancelar os pecados. Não se trata de transformá-los, adiá-los para uma vida futura, nem para uma situação mais oportuna. É conversão após um arrependimento verdadeiro, conversão e cancelamento de nossos pecados. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome. Pedro está falando aqui de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e soberano. Não como mestre. Ele não está falando de ensinamento. Ele está falando de ação soberana. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Jesus Cristo é aquele que nos salva, porque Ele nos perdoa de nossos pecados, como nós vimos aqui. Podemos constatar que isso é verdade também na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, no qual Jesus, no qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Sem a redenção, sem a remissão de nossos pecados, sem essa ação soberana de Jesus, não existe reconciliação com Deus, não existe aquisição de uma identidade cristã, não existe uma legitimidade perante Deus. Porque o homem ou a mulher que não tiver os seus pecados anulados, remido de seus pecados, não pode aproximar-se de Deus. Pode falar do nome Deus 100 vezes ao dia, mas nada terá com Deus, sem a intervenção soberana de Jesus. Em 2 Coríntios 5,18, em 2 Coríntios 5,18, Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconcilia com Ele mesmo por intermédio de seu Filho amado Jesus Cristo e nos concede o ministério da reconciliação. Então, nós vimos aqui com poucas passagens que existem atos soberanos de Jesus. Exercícios, não são ensinamentos, por favor. As pessoas gostam de ludibriar os principiantes e as pessoas iniciantes, fazendo com que elas não vejam a diferença entre Jesus mestre e Jesus soberano. Isso é um ardil de homens e de espíritos enganadores, para que você se sensibilize, e realmente sensibiliza muito as pessoas, quando Jesus fala de amor fraternal, quando fala de perdão, quando fala de misericórdia, quando fala de mansidão, e todos nós concordamos com isso. Agora, nós não podemos, como homens e mulheres cristãos, concordar que Jesus seja entendido como mestre, e única e exclusivamente como mestre, porque quem tenta fazer isso está mentindo, está ocultando a verdade das Escrituras. O próprio Jesus disse, e eu já disse isso em diversos vídeos, ainda vou continuar a dizer, Jesus afirmou: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. Jesus disse que era mestre porque ele é um didata que nos passa bons conhecimentos para o nosso desenvolvimento cristão. E ele é o Senhor e soberano que exerce em nosso espírito pecador a remissão de nossos pecados, arrependimento, anulação de nossos pecados, salvação e reconciliação com Deus. Só existe uma ideologia cristã, só existe uma legitimidade cristã, aonde Jesus é falado e cantado como soberano e como mestre. Somente nos lugares e as pessoas que confessam com a sua boca: Jesus é meu Senhor e soberano, sem Ele eu nada posso fazer no campo espiritual, e também confessam que Jesus é também o meu mestre, essas pessoas estão aptas a serem reconhecidas como pessoas cristãs. Mas naqueles ambientes, ensinamentos, seitas, doutrinas e palestras, em que Jesus profusamente é cantado como mestre, eterno mestre, restrito à condição de mestre, existe aí um espírito de engano. As pessoas pensam que os ensinamentos de Jesus seriam a anulação da sua condição soberana, e não. Ele mesmo diz: eu sou mestre e sou Senhor também.
Se você conhece algum homem ou mulher cristão, esse homem ou mulher cristão obrigatoriamente tem Jesus em primeiro lugar como Senhor e soberano. Como Kyrios, aquele que é proprietário absoluto, soberano sobre nosso espírito, nossa reconciliação com Deus, a nossa salvação, é a anulação de nossos pecados, o convencimento da nossa natureza pecaminosa. Só Ele como soberano, Jesus como Senhor e soberano pode fazer. Agora, depois que nós adquirimos a nossa identidade cristã, aí o Mestre vai trabalhar profusamente em nosso coração e em nosso espírito, nos fazendo entender a necessidade do amor fraternal, da benevolência, da mansidão, do perdão, etc, etc. Não aceite nada em que Jesus seja cerceado na sua condição de Senhor e soberano. Porque nesse local, ou nessa doutrina, ou nessa palestra, existe um espírito de mentira. E como Paulo disse, o próprio Satanás pode travestir-se de anjo de luz. O próprio Satanás pode travestir-se de anjo de luz. Tem muita gente fazendo as plateias chorarem com a maestria de Jesus, mas não tem autoridade perante Deus de pregar o Jesus Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação e de nossa vida eterna. Que Deus abençoe você com esse entendimento. Assim, você jamais será ludibriado por homens ou por espíritos enganadores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.